E a Justiça de São Paulo autoriza o presidente do metrô paulista a reassumir o cargo. Sérgio Aveleda tinha sido afastado por determinação da nova vara da Fazenda Pública por indícios de irregularidades na licitação das obras da linha Lilás do metrô. Hoje, o Tribunal de Justiça suspendeu o afastamento por entender que não haverá prejuízo ao interesse público, embora na decisão reconheça que são fortes os indícios de fraude. Índios Guarani Caiovás, que ocupam uma fazenda em Iguatemi, no Mato Grosso do Sul, afirmam ter sofrido novo ataque de homens armados. Há 11 dias, homens encapuzados atiraram contra outro grupo em uma fazenda invadida no estado, provocando a morte de um cacique. O Ministério Público investiga denúncias de que fazendeiros estariam formando milícias para expulsar os índios. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e a primeira-dama, Lu Alckmin, participaram hoje como voluntários na nova campanha da Fundação Pro Sangue para incentivar a doação regular. No Brasil, o número de doadores não chega a 2% da população, índice inferior ao recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E ainda diminui bastante nessa época do ano. Para conhecer locais de coleta, acesse saude.sp.gov.br/doe-sangue. E o Senado vota amanhã a proposta do novo Código Florestal. Se você quer saber como ficou o projeto que define as novas regras de ocupação do solo no Brasil, o Jornal da Cultura explica. O projeto do novo Código Florestal não altera as áreas de reserva legal, que é a faixa de floresta que deve ser preservada em todas as propriedades rurais. Elas correspondem a 80% das propriedades na floresta amazônica, 35% no Cerrado e 20% nas outras localidades. Já sobre as áreas de preservação permanente, as APPs, o Código prevê a ocupação de topos de morros de até 100 metros de altura, antes proibido. Libera a produção agropecuária nas encostas entre 25 e 45 graus de inclinação e reduz para 15 metros a faixa de mata nativa presente ao longo de rios. O texto também faz concessão para os produtores rurais que desmataram até julho de 2008. Para se livrarem das multas, eles terão que reflorestar de 15 a 100 metros de mata à beira dos rios. Os pequenos produtores ficaram livres da obrigação de recuperar as áreas de reserva legal já desmatadas. A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e representantes de entidades ambientais estiveram hoje em Brasília para cobrar da presidente Dilma o veto ao projeto do novo código. Os ambientalistas dizem que a nova lei vai aumentar a devastação das matas e criticam a anistia concedida aos proprietários de terras que já desmataram. Quer dizer, essa conversa ainda não está esgotada, não é? Eu acho que esse caso do Código Florestal é retrato do Brasil. De um lado, você tem o pessoal da agropecuária querendo liberdade total, inclusive para desmatar, e tem uma fração de ecologistas também que é bastante radical. E esse confronto está se fazendo muito à base de lobbies poderosíssimos. Quer dizer, a cidadania acaba perdendo um pouco o pé dessa discussão. Quer dizer, quem essa anistia, consegue por exemplo, se articular mais é que avança mais nos seus interesses mais dentro. Mas, que coisa. Na minha opinião, quer dizer, eu vou já prevenir que eu estou falando como cidadão e não como cientista. Na minha opinião, esse código é um retrocesso do ponto de vista do patrimônio que a gente tem natural. Mas o poder econômico cantou mais alto, né? A Justiça americana anunciou hoje uma pena de 4 anos de prisão para o médico Conrad Murray pela morte de Michael Jackson. A mãe de Michael Jackson e a irmã dele, Latoya, compareceram ao tribunal em Los Angeles para a leitura da sentença. Conrad Murray deve cumprir a pena máxima numa prisão municipal. O cardiologista pessoal do astro pop já havia sido condenado no início do mês, depois de um julgamento que durou 6 semanas. Em janeiro, Murray deve voltar ao tribunal para saber se deverá ou não pagar indenização aos filhos do cantor. Michael Jackson morreu em junho de 2009, aos 50 anos, depois de uma overdose do anestésico Propofol. Esse é o tipo da condenação que jamais a gente veria aqui no Brasil? Muito difícil. Agora, esse indivíduo, ele exagerou, né? Porque o Propofol é um medicamento que você usa em centro cirúrgico, é um anestésico.
E mesmo que, independente se o Michael Jackson se administrou ou não, você não pode deixar um anestésico para uso, digamos, a depender do critério de uma pessoa. Quer dizer, ele passou dos limites e... Para agradar o Michael Jackson... Eu acho que não só para agradar, eu acho que ele ganhou muito dinheiro. Então, e aí continuar sempre uma presença importante, permanente. Por mais... Quer dizer, ele passou um remédio que você não pode deixar na casa de uma pessoa. E é um fato, no momento em que o Michael Jackson passou mal e que ele demorou para chamar o resgate, ele chamou primeiro os assessores de imprensa, segurança, e quando chegou ao resgate, ele disse que não tinha dado alguns remédios que ele tinha dado. Então, isso foi considerado gravíssimo no julgamento. Porque para haver uma condenação dessa, é preciso unanimidade do júri nos Estados Unidos. Então, é massacrante uma condenação dessa. No próximo bloco, a companhia aérea American Airlines pede concordata nos Estados Unidos. E veja também, prefeitura regulamenta a atividade de motofrete em São Paulo. Estou cheio de opinião.